A direita conservadora de Porto Alegre na manifestação de 20 de outubro na Câmara Municipal. O contexto é irrefutável. A direita conservadora se posicionou contra uma obrigação ditatorial, enquanto a atitude da esquerda socialista foi comparada à nacional socialista. A esquerda socialista voltou e tentou implementar um passaporte obrigatório e segregacionista, e inverter o sentido do cartaz que os criticavam. Meus amigos de Estância Velha, Otávio Novo, que esteve ontem em Porto Alegre numa reunião com o ministro Onyx, foi um sucesso, né, Otávio? Na próxima terça-feira nós estaremos aqui, claro, falando sobre esse encontro dos democratas. Ao nosso amigo Júlio Hartmann, a Marli, todos eles de Estância Velha, um abraço especial a vocês e suas famílias. O nosso amigo lá da Bahia, nosso grande amigo Abraão, o Heitor, nosso amigo em São Paulo, o escritor, pesquisador, palestrante, Marcos Carvalho. Grande satisfação, né, Marcos? E também aqui no Rio Grande do Sul, todos os paulistas chamam Sul, o nosso amigo Carlos Alexandre Dias, de Porto Alegre, Dr. Valnei Vargas, lá da onde? Já está na praia, cara. Um abraço especial. Ok. E também ao presidente nacional dos bacharéis em Direito, Dr. Carlos Schneider, que está ligadinho com a gente aqui. Muito bem, hoje no estúdio nós estamos aqui com 27 graus. Estamos aqui com nossos representantes, conservadorismo, começando com o professor César Schmidt, nosso, sempre atencioso, sempre comunicando com nossos ouvintes, o seu comentário sempre especial, em todos os assuntos que a gente fala aqui, professor? Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes, bom dia, José, bom dia a toda a turma que está aqui presente hoje, o Márcio Pedroso, o Marco, a Zélia, a Márcia. Então, assim, é uma satisfação, casa cheia hoje, e teremos provavelmente um programa que vai ficar marcado para a população, porque é importante que a população receba essas mensagens do que nós estamos tratando, principalmente sobre o passaporte sanitário, que vai ser o nosso debate hoje. Muito bem. Nossa querida amiga, conservadora do movimento cristão, está cada dia mais perto com você, ouvinte, porque a todo momento nós temos pessoas novas no estúdio, pessoas que estão retornando porque gostam. É um estúdio democrático, e por isso nós vamos convidar a Márcia para dizer um bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes. Hoje um dia muito especial. Convido a todos que acompanhem toda a representação aí do pessoal, conservadores, na luta, sempre na batalha em busca dos nossos direitos. Vamos falar bastante sobre o passaporte sanitário, do que está acontecendo no momento, uma situação delicada no país. Então que Deus abençoe o dia de todos e vamos acompanhar aí o pessoal. Ok, muito obrigado, Márcia. Antes de lembrar aqui o nosso amigo Totti, o Fabiano aí, todos os sábados ele faz o meio frango, Mas pode tu fazer o contato com ele
e pediram, olha, eu quero um franguinho mais assado e menos assado. Mas antes, para nós começarmos, nós sempre colocamos um assunto importante. O nosso relatório do STF, aquele que aponta 2.450 funcionários. Agora veja bem, dividindo isso por ministros, são 222 funcionários para cada ministro. Vamos lembrar aqui que os ministros têm bombeiros, 25, secretários, 85, recepcionista, o maior do mundo, 194, jornalistas, 19, servente de limpeza, 116, 24 copeiros, 27 garçons, 12 auxiliares, desenvolvimento infantil dos ministros, 58 motoristas. Na alimentação eles gastam nada mais de 12 milhões. E a segurança dos ministros? Somam 40 milhões. Veja bem. Enquanto isso, nós sofremos as consequências. Assalto, roubos, etc, etc. Muito bem. É com esse intuito nós vamos abrir o espaço para os nossos convidados. Começando com a nossa convidada, né, que já esteve aqui no estúdio, Célia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, é um prazer voltar aqui novamente. Eu espero que muitos assistam o nosso debate, eu diria, o assunto de hoje, que vai ser muito importante. E precisamos trazer mais pessoas para o nosso lado, porque quem não está por dentro do que está acontecendo no Brasil, e tem muitas pessoas que não estão, não se interessam por algum motivo. Gente, o assunto é muito sério, muito mesmo, as pessoas não fazem ideia, quem não sabe. Então, gente, vamos procurar passar adiante o link que eu passei para alguns, e assistirem o que vamos conversar aqui hoje, que é muito, muito importante. Obrigada. Muito bem. Nosso amigo Marcão, o Marco, não é Marcão, é Marco. Isso, Marco Delanina. Delanina. Para os amigos. Eu tenho um amigo meu, né, em Caxias do Sul, é um grande amigo nosso que era do estúdio aqui, fazia a nossa programação também, que sempre esteve presente, o Tela Santamento. Veja bem. Gringo. Isso aí. Isso aí, né? E aí, nosso convidado, e esteja à vontade, porque o assunto vai ser, olha, quente, mais do que os 27 graus. Então tá bom. Com certeza. Agradeço o convite aí, né, da Rádio Aurora. Espero que o pessoal que esteja nesse momento nos escutando e logo a seguir nos vendo também através do vídeo, né, acessem, espalhem, porque o assunto é de suma importância, através da perda da nossa liberdade que nos tornamos escravos. E se o povo não se antenar e não sair de casa, logo perderemos o que há mais de sagrado nessa vida, que é a liberdade. Não adianta ter vida estando preso, sendo mandado e desmandado por políticos que têm a única função de nos escravizar. Então, mais uma vez, obrigado à Rádio Aurora, pelo convite de estarmos aqui também esclarecendo os assuntos que aconteceram no dia 20 de outubro na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde a maioria da mídia distorceu todos os assuntos. Obrigado, isso se chama canal democrático. Isso é democracia. Parabéns, Rádio Aurora. Muito obrigado. Antes de entrar o Pedroso, nós vamos ouvir uma coisa aqui muito importante. Escutamos. É isso aí, reclamações. A gente vê todo dia, todo momento, e a gente sabe que tudo isso é um jogo, né? Pedroso, bom dia. Satisfação de entrar conosco aqui, porque a gente aqui tem um grupo aqui enorme aqui para hoje discutirmos assuntos interessantes, inclusive
é a forma democrática. A gente sempre colocou esse assunto aqui. A gente não pode fechar as portas por aqueles que estão perseguindo as pessoas que querem falar a verdade. Nosso amigo que acompanhou a gente, agora... Eu sou o Pedroso. Não, ele você é o Pedroso. Márcio. Muito bem, Pedroso. Mas o Márcio Mas e eu somos grandes conhecidos aqui da comunidade. O ano passado a gente teve a oportunidade de ele escolhido pelo Podemos e eu pelo PROS concorrermos a prefeito e vice aqui na cidade, né? E por um problema causado por aquele candidato bizarro, né, que por ocasião era presidente do PROS, o Maroni, que se lamenta até hoje da Manuela ter traído, né? A gente não conseguiu avançar com o projeto. Não é de hoje que as liberdades individuais são cerceadas, porque na sua maioria, né, o ser humano ele gosta de terceirizar a responsabilidade. Todo mundo gosta de um pouco de paternalismo. É aquela estrutura que a gente recebe nos primeiros momentos da vida da gente em casa. Acontece que, bem diz a Bíblia, né, que crescendo o homem e a mulher, eles deixam pai e mãe e se unem a uma outra pessoa e formam um novo lar. O brasileiro tem tropeçado nessas duas partes que são muito importantes para o pessoal que milita na esquerda, né? Que é a terceirização da responsabilidade. Eu votei no Bolsonaro e ele tem que resolver. E a socialização da culpa. Olha, a gente entende que está difícil, alguns cometeram erros, nós não temos como combater isso, confessamos a falta de estrutura do Estado para poder atender em UTIs, mas todos devemos compartilhar a culpa. Culpados e inocentes. São esses mantras que embriagaram a sociedade nos últimos 50 anos. E agora nós vemos como isso levou um caminho muito difícil, que não vai ser do dia para a noite para se trazer de volta. A liberdade individual, ela é o bem mais importante do ser humano, porque ela permite que ele desfrute a vida, que é o maior dom que Deus colocou nesse mundo. Fora disso, o ser humano ele sobrevive. E a sobrevivência, né, ela nos levaria a retroceder a um passado onde o homem não tinha ainda a capacidade de raciocinar, né, no início da história humana. Eu agradeço, né, o convite da Rádio Aurora. Eu me sinto em casa, porque eu resido a 2 quadras aqui para baixo, né, e empreendo aqui também, né, e cumprimento aos ouvintes, né, que se mantenham firmes, né, e entendam o depoimento que tanto o Marco, que foi caluniado por um vereador que justamente ele tem tendências ao autoritarismo, né, e à segregação de pessoas, e tanto como o Márcio, né, que já muitas vezes botou o peito na frente da briga, né, literalmente, mas mesmo com toda essa força ele mantém a calma e somente se defende das injustas agressões, né. O Márcio, para quem não conhece ele, eu agradeço, sou muito grato a ele por isso, e acho que todos os brasileiros deveriam ser, foi um dos que ajudou a mudar a mentalidade do brasileiro com relação à candidatura Bolsonaro em 2017. Ele esteve junto com o Rafinha BK e mostrou para o Brasil, em tempo real, o que era a bandalheira daquela exposição do Queer Museu, lá no Santander Cultural. Até aquele momento, as pessoas, mesmo muitas pessoas de bem, achavam que os conservadores e naquele momento o presidente Bolsonaro eram loucos que caluniavam os pobres coitadinhos que viviam de cultura. Eles tiveram a oportunidade de mostrar para o Brasil o que era aquela cultura e quão mal aquilo nos fazia. Então, meu muito obrigado à Rádio Aurora e espero que vocês possam, né, dar o valor que esses 2 companheiros merecem, né, homens de luta, né, que não desistem, né. Muito obrigado, Pedro. Pedroso. Eu gostaria de chamá-lo de Pedro. Eu não... E sabe por quê? Tu identifica-se com Pedro. Pedro também era judeu. Por isso mesmo? Muito bem. Meu amigo, né, Márcio, uma satisfação estar aí conosco, porque o pessoal lá fora, né, quer ouvi-lo. E será sempre uma satisfação que a gente possa aqui abrir os microfones para aqueles que realmente lutam pela liberdade. Muito obrigado.
Bom dia. Senhoras e senhores, aqui é Márcio Strasokowski falando para vocês. Agradeço muito a participação hoje na Rádio Aurora. Como podemos explicar a situação de quarta-feira, dia 20 de outubro de 2019? Pesquisando bem, principalmente para as redes sociais, YouTube e Facebook, chega-se à conclusão de que a melhor maneira de explicar a situação, de uma maneira que nem o YouTube nem o Facebook cortem essa live, seria explicar assim: conservadores estavam defendendo o direito, que a vacina em si, ela é um direito, e a pessoa tem a liberdade de escolher qual vai tomar, se vai tomar, e respeitando a saúde da pessoa, se ela pode tomar ou não, Nesse quesito, nós tivemos a seguinte situação: socialistas, aqui é gaúcho, estavam querendo obrigar todo mundo a se vacinar, a um passaporte de segregação de acordo com ditaduras socialistas. Os gaúchos se manifestaram sobre isso, denunciando que obrigar as pessoas, tirar o direito das pessoas é uma coisa socialista, de acordo com ditaduras socialistas, defendida por vereadores socialistas. Tudo safados, sem vergonha ali. Nós já tínhamos ido na Câmara dos Vereadores no dia 18, segunda-feira, nos manifestarmos contra uma obrigação, um passaporte que iria segregar as pessoas. Tem imagens, inclusive, desse evento de dia 18, segunda-feira, na mesma Câmara dos Vereadores. Um vereador, o Roubaina, tentou agredir um amigo nosso que usa muletas, o Adriano. Então, quarta-feira, nós fomos de novo. Estávamos lá, os conservadores, denunciando que esses vereadores socialistas estão querendo implementar um passaporte obrigatório que iria segregar a população. Isso está de acordo com as piores ditaduras socialistas da história da humanidade. Os vereadores socialistas estavam de acordo com o socialismo ali. Foi denunciado. Teve uma moça que entrou na Câmara de Vereadores com o cartaz, aquele cartaz, e naquele cartaz está muito bem escrito, e isso eu tirei fotos, todo mundo pode ver, que estava comparando uma vacinação obrigatória com um regime socialista, inclusive com um símbolo socialista. Aquele símbolo. Sim. Aí, os vereadores socialistas olharam aquele símbolo e o que eles aprenderam na escola? Não. Que, curiosamente, aquele socialismo da Alemanha socialista é o único caso da humanidade, da história da humanidade, de socialismo de direita. Vamos atacar aquele símbolo. E vamos acusar os conservadores de apologia ao socialismo. Aí nas imagens estão muito bem claras que foram os vereadores socialistas querendo implementar um passaporte obrigatório e segregatório socialista, de acordo com as maiores ditaduras socialistas. Eles foram para cima do pessoal, do povo, nós, para acusar os conservadores de serem socialistas. E aí, o que acontece? O senhor não se identifica como socialista, né? Claro que não, os conservadores são completamente contrários com os socialistas. É o que eles pensam, né? E querem que pensam. Exatamente. E muito da discussão foi exatamente isso. Eles, porque não sei o que, vou te acusar da ditadura socialista, de apologia. E aí o que acontece?
Estamos aqui na rádio, lá na frente mesmo. Quem é que estava? Quem é que olhou ali? As pessoas, principalmente da comunidade judaica israelense, eles olharam, muitos pegaram e falaram, não, nós estamos vendo o cartaz, nós estamos vendo a foto do cartaz e nós não vemos apologia. A partir do momento que tem ali aquela frase, tem ali um símbolozinho de vacina obrigatória sendo proibido, ao lado do símbolo socialismo, não tem apologia, é uma denúncia. Sim. E aí, o que os vereadores, não que eu esteja chamando eles de idiotas, mas os caras chegaram assim, feito uns idiotas, e tiraram foto ao lado do cartazinho, onde está muito bem escrito. Exatamente. Que era uma denúncia. Mas eu gostaria de saber, inclusive, do nosso querido amigo Marco Telamina, sobre esse vereador, que certamente não concorda com o seu pensamento, nem com sua atitude. Isso foi para onde? O vereador começou as agressões, na verdade, tem que ficar claro para todos os ouvintes, que o povo estava no local do povo, estava nas galerias, acompanhando a votação do veto do prefeito de Porto Alegre, que é o Sebastião Melo, da obrigatoriedade da vacina, né, ou não, ou ter os passaportes sanitário ou vacinal em Porto Alegre. Então foram os vereadores, deixando bem claro, que saíram dos seus lugares, dentro da Câmara de Vereadores, e foram até a galeria agredir a população. Esse é um ponto. E entre eles, um vereador do PT, né, para variar, do PT. Na Casa do Povo. Na Casa do Povo, que estavam lá se manifestando livremente, da maneira como a gente só pode fazer, gritar a favor ou contra, e com todo respeito, alguns com cartazes, né, contra a obrigatoriedade da vacina. Os conservadores em si não são contra, deixando bem claro, não são contra as vacinas, não somos contra vacinar, mas o direito da pessoa escolher se quer ou não quer, o princípio da liberdade, o princípio da vida, que seria essa liberdade. E logo após esse tumulto, que ele foi um dos puxadores, né, levou toda aquela cambada que se chama do pessoal, PC do B e ele do PT, não contente a isso, depois do pessoal sair pacificamente, porque foi pedido para que se retirarem, o pessoal conservador tem esse respeito, a gente tem ainda o princípio da ordem e do progresso e do respeito, inclusive as normas da casa. Fecharam, eu cheguei um pouco mais tarde, porque não deixaram entrar até as galerias, até a Câmara de Vereadores. Eu estava ali na porta, junto com os colegas, o Charles, a própria Zélia, que está aqui, estava do lado de um outro cartaz que eu segurava, e ela também nos ajudou a segurar ali um cartaz, não ao passaporte sanitário, né? Nós somos extremamente contra essa obrigatoriedade, e para mim não deixa de ser uma maneira de separar as pessoas. Então, logo em seguida, o vereador veio até a porta, que já estava trancada, e pedindo à população de entrar na Casa do Povo, como eles sempre fazem, né, esses vereadores esquerdistas, nos impedindo de entrar. Veio o vereador esse do PT e veio para nós exatamente dizendo assim, eu sei aonde te encontrar das manifestações. Se isso não é uma ameaça de um vereador que tem até ligações com o pessoal, né, não sei se pode falar, mas é um pessoal antifas, como se diz, né, que ele está sempre acompanhando, não posso afirmar porque eu não pertenço, então eu não sei, como é que eu não vou ficar com medo de uma ameaça dessas? E aí eu fui obrigado a ir até a ADP, né, a Delegacia de Polícia da Intolerância, denunciá-lo por esse tipo de ameaça, e também de outra ameaça que ele fez em vídeos que está circulando por toda a internet, inclusive no mundo, né, de que esse é o cara de azul. Hoje eu aqui, para quem não está me vendo, eu estou de preto, né, de luto contra a democracia e contra esse pessoal. Aquele cara de azul ali é o que fez a manifestação da Ku Klux Klan. A que ponto chega esse tipo de pessoa para tentar bater no pessoal que apenas tem como princípio dentro do seu coração Deus, pátria e família? Então gerou um outro pedido, além desse pedido que foi até a Delegacia da Intolerância denunciar esse vereador. Também fiz um novo pedido à Câmara de Vereadores
de Porto Alegre, na Comissão de Ética, infringindo o artigo 12º da Casa, né, pedindo a cassação e que seja estudado o caso com os vídeos, com os depoimentos que foram entregues no protocolo da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E finalizando, além disso, para deixar bem claro de que a gente tem razão e faz a coisa certa, eu fiz também a denúncia ao Ministério Público, acusando o mesmo sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Quem partiu para cima do povo foi os vereadores de esquerda. Eles alegam que falta democracia, mas eles não sabem o que é democracia. Democracia é saber sim conviver com a esquerda, com o centro e com a direita, seja ela radical ou não, respeitando o princípio do teu pensamento e jamais tirando a liberdade. O que nos traz hoje é agradecer mais uma vez por abrir esse espaço para a gente poder levar a verdade, acima de tudo, a verdade a todos aqueles que nos ouvem. Nós estamos aqui para criticar ninguém, estamos aqui para transmitir a verdade acima de tudo. Nós, de direita, conservadoras, nunca fizemos um ato contra a pessoa negra, contra a mulher, contra o índio, contra qualquer coisa que seja, nem contra essas mesmas pessoas que batem contra a gente. Mas a verdade tem que ser dita. São eles que estão promovendo o ódio dentro do nosso Brasil, o ódio dentro do Rio Grande do Sul, o ódio em Porto Alegre e, com certeza, um ódio em Novo Hamburgo. Diga não, diga um basta às drogas, diga não ao PT. Ok. Márcia, mais uma vez a gente percebe que o debate é importante, né? Momento democrático aqui no estúdio da Rádio Aurora FM. E antes de você colocar, deixe-me colocar um assunto bem importante aqui aos amigos, principalmente o Márcio aí com sua voz de locutor aí, né, o Márcio? A liberdade de expressão consiste na garantia de livre manifestação, na proteção jurídica e de espaço para que cada indivíduo possa se exprimir socialmente no direito de se pronunciar ou de se manifestar em qualquer outra forma. Então, nós aqui estamos fazendo isso. Márcia, nosso conteúdo. É notório, assim, que a gente percebe, não dá para dizer que não tem, todos os indícios. Essa situação que aconteceu lá em Porto Alegre, eu estava lá. A gente tem filmagens de todos os momentos, todas as situações, até o final, nós ficamos até o final da votação. Essa situação que eles acusam nós de termos ódio, de usar de agressividade, toda essa perseguição que nós sofremos, tanto na parte física, agora partindo para a parte física, né, que até então a gente sofre isso nas redes sociais, perseguição nas redes sociais, censuras e agressões verbais, partir para agressão física, né, aí dá para ver que eles estão perdendo controle. E eles estão perdendo controle por quê? Porque nós não estamos mais aceitando essa situação e nós não vamos mais aceitar. Entendeu? Então, a partir do momento que eles perderam a noção, perderam o poder de voz deles, eles não têm como convencer mais o povo de que eles estão certos e que nós estamos errados, eles partiram para a agressão, né? Então, fica fácil de tu identificar qual é o lado que realmente está errado. Eu espero realmente que as pessoas elas consigam compreender esse momento grave que a gente está vivendo, onde um vereador ele se coloca para cima do povo, na casa do povo, que deveria ser do povo. É uma casa do povo se manifestar e não uma casa onde o povo deve ser agredido, né? Então é uma situação muito grave que aconteceu lá em Porto Alegre. Até fico feliz de saber que o Marco ali deu encaminhamento legal para a situação, porque realmente tem que ser feito isso. A gente não pode mais aceitar, né? Esse passaporte, ele vai contra todos os nossos valores, vai contra nossas liberdades, é inconstitucional, não tem como ficar batendo numa tecla sobre algo que realmente não se tem comprovação. Vamos dizer que não tem comprovação. Se ela é eficaz, não tem por que usar. E se ela não é eficaz, também não tem por que usar. Muito bem, Márcia. Nós vamos aos nossos amigos apoiadores e depois voltamos no debate, que é muito importante. Ok. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Você sabe o que é lei? Eu queria até perguntar, Márcio, será que essa esquerda sabe o que é lei? Não fazem ideia do que é a lei, principalmente a ordem. Eles não fazem ideia. Uma das coisas que eu posso falar aqui, eu trouxe meu termo de declarações, foi justamente na Delegacia de Combate aos Crimes
de preconceito, deixa eu ver aqui. Delegacia de combate à intolerância. Eu cheguei lá e eles já tinham um depoimento cheio de mentiras afirmando que foi o povo que invadiu o espaço dos vereadores. Eu não estou acreditando nisso. Eles falaram isso. Eles falaram isso. Os caras tiveram a cara de pau de fazer uma coisa dessas, mesmo tendo 1, 2, 3, 4, 5 vídeos, acho que uns 5 vídeos muito bem mostrando que foram os vereadores que desceram para agredir o povo gaúcho. Então, uma das coisas que eu falei justamente para quebrar a perna, principalmente, o declarante informa que é conservador e, por definição, contrário a qualquer forma de socialismo, e entende que fascismo, socialismo alemão e o comunismo são a mesma porcaria, são a mesma coisa. E se posiciona contrário a todas essas ideologias. Eu falei isso no meu depoimento, que está aqui, e já para quebrar essa narrativa. Sim. Inclusive, senhoras e senhores, um detalhe muito interessante. A esquerda é a esquerda socialista desses vereadores, pessoalmente, que utiliza o método Paulo Freire de educação. O método Paulo Freire de educação, querendo ou não, ele copiou e colou o método de doutrinação da antiga União Soviética. A antiga União Soviética já tinha esse método de doutrinação lá no final da Segunda Guerra Mundial. E atribuem a Antônio Gramsci, que seria o patrono dessa educação. Mas os livros de Antônio Gramsci só foram organizados em 1970, décadas depois de sua morte. Então, como é que a União Soviética tinha essa doutrinação? Eles roubaram, eles pegaram os planos de doutrinação que tinham, adivinha de quem? Giovanni Gentili, que foi ministro da Educação, adivinha de quem? Da Itália, dos carniceiros da Itália, e de Joseph Goebbels, socialista, ministro da propaganda dos socialistas alemães. Então, esses dois safados socialistas compõem a doutrinação aqui no Brasil. E aí eu gosto de chamar a atenção. Desde o planejamento, até a própria palavra não doutrinação, a própria palavra narrativa são uma coisa dos socialistas alemães. Então a narrativa é o seguinte: o político corrupto safado socialista, ele inventa a mentira vai descendo para a imprensa, vai descendo para a educação e vai chegando até os idiotas úteis. Então é isso que está acontecendo. Os socialistas estão acusando os conservadores em Porto Alegre de apologia ao socialismo. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma colocação aqui, Claro. meu amigo Márcio. Afinal de contas, o socialismo, qual é o papel do socialismo em relação ao indivíduo? Pode falar. Eu gostaria de falar antes porque vamos dizer, para pegar essa brecha aqui, que o nosso ouvinte está lá do outro lado, escutando todas essas situações, né? Sim. Então eu gostaria de que vocês entendessem todo um processo, né, que passou tão rápido, passou pela mídia, você escutou em casa, toda essa situação. Mas veja por trás disso tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Porque isso não para aí, não termina aí, né? Então, assim, é importante que o nosso ouvinte preste bem atenção e entenda todas essas dificuldades que nós estamos passando em função do passaporte. Vamos lá de novo. Isso. A nossa pergunta é: o socialismo, qual é o papel dele em relação ao indivíduo? Exatamente. Para deixar muito bem claro, principalmente para os nossos leitores, nós somos conservadores, nós denunciamos que o socialismo é ditadura. Então, esse socialismo, eles querem retirar todos os nossos direitos e liberdades
para que eles se permaneçam no poder sempre. Eles vão mentir, faz parte do socialismo, mentir para as pessoas para que eles fiquem no poder sempre, para chegar ao poder. Então, os conservadores gaúchos foram contra uma medida obrigatória, foram contra uma medida que tirava nossos direitos. Quem estava defendendo isso eram os vereadores socialistas, e eles queriam tirar os nossos direitos. Senhoras e senhores, vocês não, para quem não está entendendo, você que gosta de um forrozinho, você que gosta de um bailão, e vai chegar na porta do bailão, porta do bar, e não vai ter ninguém enchendo o seu saquinho para pedir um passaporte, ou você dar meia volta e voltar para casa? De nada, porque os conservadores foram exatamente contra a medida que pede esse passaporte, que obriga as pessoas a esse passaporte. Então, os vereadores socialistas ali, eles queriam tirar o seu direito de poder ir para qualquer lugar em Porto Alegre ou fora de Porto Alegre. Eles queriam tirar a sua liberdade. O que nossos ouvintes estão percebendo? Os vereadores, eles querem tirar nossa liberdade, nossos direitos, inclusive sobre a nossa própria saúde. Esse é o papel do socialismo. Eles querem tirar nosso direito para ter todo o poder para eles. Muito bem. Eu complemento aí nesse momento uma coisa que eu sempre digo aqui na rádio, que é que o político não desce ao nível do povo. Ele não, ele forma a casa dele, forma o grupo dele e o povo que se rale, né? Ele não quer saber nada do povo. Então eu digo isso aqui muitas vezes, e são poucos os políticos que muitas vezes ainda saem, perguntam para a população o que seria o melhor, né? Porque eles são nossos representantes, nós pagamos eles, eles deveriam ver primeiro o que o povo acha dessa situação, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma colocação sobre inclusive contribuir com o Márcio. O socialismo, ele nada mais é do que uma rampa que faz você, cidadão, deslizar suavemente para o comunismo. E aí quando você estiver lá, você vive que nem na Venezuela, Cuba, né? Agora na Argentina. Meu amigo, Israel, nós estamos com problemas seríssimos. A maioria lá não é conservadora, não. Os ortodoxos, esse sim. Agora a questão é, o Partido Trabalhador de Israel está comandando a mesma coisa como se fosse na Argentina. Nós estamos com sérios problemas em Israel, sérios problemas. Depois de muitos anos de governo Netanyahu, né, como não se conseguiu, né, uma maioria no parlamento, houve uma coalizão, né, que uniu mais a esquerda, né? Embora o governo Netanyahu não seja um governo de direita, não, é um governo de centro. Né? O que acontece é que as pessoas têm uma ilusão que Israel é um estado religioso, não é. Israel é o estado mais democrático que existe, porque dentro do parlamento existe até representação dos árabes radicais. Sim. Todo grupo ele tem uma participação, um percentual de cidadãos israelenses, ele tem direito a partir de existir a ter o seu representante no limite da sua proporcionalidade, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer, eu sou presidente de partido, né? O Márcio também, a gente já colaborou muito no processo político, né? E uma coisa que é interessante, a mudança sempre é pelo voto na democracia. Sim. O mal político, ele não chega lá sozinho. Se temos decepções, é porque ou não votamos com coerência, de acordo com aquilo que pensamos, sim, votamos no cidadão mais visível, no personagem midiático, naquele cara que está no lugar certo, na hora certa. E, meus amigos, nesse mundo não existe nada de graça. Se ele tem todo o aparato midiático, se ele tem o apoio, se ele está em todos os lugares, não sendo ele Deus, né, porque só existe um Deus, ele está sendo financiado por alguém
e para lá garantir essa agenda desse alguém. Esse alguém não alardeia na campanha, ele só bota o financiamento para fora e a estrutura. Quando chegar a hora do mandato, aí a conversa é outra. E todos nós aqui, o Marco foi um grande ativista, o Márcio, e acredito que vocês também, tivemos grandes decepções na eleição de 2018. Por causa de uma das questões, o pensamento de terceirização da responsabilidade. Porque tem uma frase que o velho da van diz, que é assim, ó, nós somos a mudança que queremos. Então, somente nós estávamos focados em conseguir uma transição, sair do mar revolto para ir em direção ao porto. Focamos na eleição do presidente Bolsonaro. Era a única alternativa. Eu não queria ser governado pelo Haddad. Não me interessa o que falem os liberais desse governo ou não, mas eu não queria ser governado pelo Haddad. Acho que não me arrependo do que fiz. Mas no resto se esqueceu. Hoje nós temos uma visão muito clara daquilo que nós discutimos lá no período da campanha, lembra, Marco? Lembra, Márcio? Que é a proporcionalidade nas casas legislativas. Nós precisaríamos ter eleito, proporcionalmente ao voto destinado ao presidente, 3 vezes mais pessoas nas casas legislativas. Isso não aconteceu. Na última eleição, para quem é cidadão de Novo Hamburgo, se levantou aqui um personagem midiático, que dizia que tinha o apoio do presidente, que tinha um áudio, um vídeo que o presidente via para a campanha dele, dinheiro rolando na campanha, empresários muito suspeitos bancando. As pessoas, mais uma vez, não. Se tem Bolsonaro na equação, vamos terceirizar a responsabilidade. Pergunto para vocês, esse personagem midiático saiu do anonimato político, está credenciado agora a ser deputado, junto com seu irmão, né, que já é, né? E restou o que para o povo de Novo Hamburgo? 4 anos de PSDB, 4 anos de socialistas de iPhone, nos achacando o bolso, nos cerceando de liberdades individuais, e esse contingente de votos de pessoas que acreditaram nessa proposta, que são em torno de 26 mil votos, né? E mais alguns que fugiram para uma comunista, esquerdista, que vestiu a roupa da Michelle Bolsonaro e se dizia conservador e foi candidato a prefeito, né? Toda essa evasão não nos trouxe nenhum resultado, porque quantos vereadores conservadores nós elegemos, ou pelo menos que professavam o conservadorismo? Nenhum. Nessa coalizão não se elegeu nenhum vereador. Ah, mas a pastora Valim é vereadora. A pastora Valim, ela manteve um trabalho, uma votação que ela faz há décadas. Mais de uma década, não chega a 2. Então, a gente tem que olhar para o movimento, que o voto é transformador. E por isso tão importante. Os protestos, a gente manifestar para os governantes o que a gente entende como nossa vontade é importante. Mas agora temos um desafio para o ano que vem. Nós só mudaremos tudo e mudaremos essas proposições que toda hora nos assolam, que nos forçam a deixar nossos empregos e sair de casa, se colocarmos gente mais qualificada lá. Ano que vem, deputados estaduais, federais e senadores. E vamos ver. Eu louvo a atitude de vocês e de tantos outros que foram lá se expor à violência, mas foi o voto dos vereadores eleitos pelo povo em Porto Alegre que manteve o veto do prefeito. Foi o voto no prefeito que teve coragem de enfrentar um decreto estadual que manteve a possibilidade de não se exigir um passaporte vacinal. Eu queria, uma frase que eu vi na internet, foi postada por um conhecido, não posso me dizer amigo, mas a gente conversa eventualmente no WhatsApp, que é o Dr. Alessandro Loyola. Ele diz que a única diferença entre o vacinado e o não vacinado é que o vacinado tem um papel que o autoriza a transmitir o vírus. Ele está legalmente protegido pela justiça para adoecer ou praticar a contaminação involuntária. Muito bem, Pedroso. 10 horas e 54 minutos e infelizmente nosso tempo está chegando no final, tio. E antes de começarmos a falar com os demais, nós queremos saber da nossa colega, né? Eu não posso colocar aqui, me desculpe aí a expressão ativista, ou ativismo, coisa assim, porque ela vem da esquerda, né? É verdade. Se nós olharmos, veio lá, inclusive, dos nossos amigos lá de Israel também. Sério, nós temos que ouvir também sua voz, né?
porque ela precisa ser ouvida também. Tá. Eu só gostaria de fazer uma explanaçãozinha pequenininha sobre o que já falaram aí sobre a esquerda e a direita. As pessoas, os ouvintes que estão em cima do muro ou que estão com essa confusão toda, não sabem o que pensar, porque houve uma coisa do lado, a gente não sabe o que pensar, em quem acreditar. Então, assim, gente, por favor, antes de acreditarem em alguém, ouçam os dois lados. O que aconteceu na Câmara dos Vereadores aquele dia, teve um debate antes na Assembleia Legislativa, eu estive presente. Foi um evento tão lindo, eu chorei no momento. Foi muito bonito aquilo, mais de 12 profissionais, médicos, infectologistas, cada um com a sua especialização, explicando por que não o passaporte sanitário. E que qualquer pessoa, se as pessoas de esquerda se dessem um tempinho só de escutar, eles não escutam. A gente manda, eles não ouvem nada, só de escutar o que os profissionais médicos estavam falando, não nós, eles nos dariam razão. Foi lindo, foram na Câmara de Vereadores porque tinha votação no mesmo dia. E aí aconteceu todo aquele estardalhaço, porque os socialistas viram que eles iam perder, começaram a confusão. E foram todos para a imprensa. Essa imprensa que é toda esquerdista. Sim. Sabe? Falaram o que quiseram, mentiram. E as pessoas estão ali. Então, assim, toda a esquerda do mundo inteiro é assim. Ela pode ser menor, menos pessoas, mas eles são muito barulhentos, eles fazem muito estardalhaço. Só que a direita no final sempre consegue provar que está certa. Tanto que estamos conseguindo provar, porque tem vídeos, tem fotos, tem depoimentos das pessoas que estavam lá. Então nós vamos conseguir provar a verdade. E então eu gostaria de me dirigir aos ouvintes que sempre tem a menção de ficar em cima do muro. Gente, não fique em cima do muro. O nosso futuro está no conservadorismo. Deus, pátria e família. Bolsonaro não precisa gostar dele, gente, mas ele é o único político que eu conheço que está querendo o melhor, está lutando pelo Brasil e não por interesses pessoais. Era isso mais ou menos que eu queria falar. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns mais uma vez pela Rádio Aurora. Obrigado. Vamos lembrar que ontem começou a discussão novamente e termina hoje o Tribunal Superior Eleitoral e forma a maioria para negar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Isso é uma coisa boa porque eu não sei nem por que aceitaram um pedido desse, né? Que vem inclusive do PT, PCdoB e PROS. Mas estamos chegando ao final do nosso programa. Márcio, começamos com você. Suas considerações. Senhoras e senhores, como eu tinha me perdido nas considerações anteriores, então eu vou falar de uma maneira bem simples para vocês. Eu vou recomendar uns 3, 4 filmes para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. Um filme se chama V de Vingança. Um filme, ele mostra exatamente uma ditadura. Na ideia do filme V de Vingança, era para ser uma denúncia contra o conservadorismo. O que os caras fizeram? Os caras descreveram exatamente como é que é uma ditadura socialista. Sim. No filme, eles criam um vírus mortal. Eu vi esse filme. Exatamente. E a partir eles venderem a cura, a única cura, eles dominaram a população. Sim. Outro filme que eu vou recomendar para vocês, Equilibrium. Equilibrium, lindo filme, também mostra uma ditadura. Como é que os caras conseguiram o poder da população? Eles obrigaram as pessoas a tomar drogas, as quais justamente inibem seus próprios sentimentos. Quando o ser humano se livra daquelas drogas, ele entende o que é sentir o mundo. E essa é a mensagem do filme. Outro filme interessante. Esse aqui é bem interessante. China comunista cria vírus mortal para tentar vender a cura. Nossa, isso é muito de acordo com a realidade? Não, calma. Isso é a resenha dos filmes Resident Evil. Vou recomendar para vocês. Aí, que outro filme eu vou deixar aqui pro final para vocês? Matrix. Vai estar saindo um novo filme, justamente agora. O cara descobre que o mundo em que ele vive, o mundo inteiro que ele vive, é uma simulação de computador onde tudo é manipulado. Senhoras e senhores,
nós estamos vivendo essas realidades. Agora no Brasil nós temos um STF perseguindo jornalistas, perseguindo opiniões contrárias. Nós temos aqui uma CPI que foi um circo só para tentar colocar mentiras sobre o presidente Bolsonaro. Nós temos justamente a tentativa de cassação da chapa de Jair Bolsonaro com Mourão. Nós estamos vivendo essa realidade é muito perigosa. Senhoras e senhores, aqui é Márcio Trocovski agradecendo a Rádio Aurora. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado. Bom, meu amigo Marco. É isso aí, mais uma vez, só tenho a agradecer a oportunidade de poder trazer a verdade aos ouvintes e a todos aqueles que nos escutam. De coração, eu acho que você que está nos escutando agora, acredite que tem sim pessoas do outro lado que luta, pensa como você não está sozinho. Muitas vezes os conservadores, aquelas pessoas ficam tristes em função da vontade de desistir. Não desista, porque eu não desisti. Há 33 anos eu luto na minha comunidade, porque eu sou um líder de comunidade ali da Zona Norte de Porto Alegre. Há mais de 14 anos eu sou nessa causa, em função, já lutei pela intervenção militar, porque eu achei que era o caminho certo, fazer uma limpeza. Continuo acreditando nisso, não mudei ainda. Porém, uma coisa tem que ser respeitada, que é o meu sagrado direito ao voto. E eu votei em Jair Bolsonaro. Então a única coisa que eu quero é que respeite no mínimo o mandato dele. Então eu peço a todos vocês, não estão sozinhos. Procure a rádio aqui, pegue meu telefone, entre em contato com a gente. Sou de Porto Alegre, a gente trabalha por todo o Rio Grande do Sul, por todo o Brasil. A gente tem um monte de gente que pensa que nem você, como nós, entendeu? Que a gente acredita na verdade, acima de tudo, a verdade. Vou finalizar dizendo uma frase: se os ruins estão aí, é porque os bons nada fizeram. Então, faça a sua parte também. Nos procure, que tem muita gente boa lutando por você. Ok? Aqui é Marcos Delanina e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Muito obrigado, Marcos. Valeu. Pedroso, por favor, considerações? Márcio, vamos divulgar o nosso canal, né? Nossa, tem lá os teus milhares de seguidores, né? De repente, muitos ouvintes podem se interessar em ver coisas já da tua trajetória lá de 2017, como o Museu e outras portas que tu chutou por aí. Até por curiosidade, foi em 2017, há 4 anos atrás, que tu chutou a porta lá do Museu. Agora tu mostrou pro Brasil que a esquerda é violenta, que ela agrediu conservadores, justamente que ela acusava do contrário. Os conservadores eram violentos e agrediram. Começou bem esse ano, hein? Muito bem. Canal Giro da Notícia, RS. E o outro canal? Canal Giro da Notícia, RS. E o outro? E o outro é o Salsichão da Amor. Nós estamos em cima da hora, né? Por favor. Célia. Giro da Notícia. Eu acho que eu já falei mais ou menos o que tinha para falar, e então eu gostaria que o ouvinte prestasse muita atenção no que está acontecendo e vamos para frente, gente, vamos que nós vamos conseguir, a vitória é nossa, eu tenho certeza. Ok, muito obrigado. Pois é, Márcia, dessa vez pouco, mas valeu a pena, né? Com certeza, valeu a pena. E para quem está nos ouvindo aí, fiquem firmes, tá? Vamos nos unir cada vez mais. Nós precisamos estar unidos, os vacinados e os não vacinados, contra esse passaporte que só quer cercear a nossa liberdade, tá? Eles não querem controlar o vírus, eles querem controlar as pessoas. Ok, muito obrigado. Professor César Schmidt. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que compareceram, né? Marcos, o Pedroso, a Zélia. E o programa hoje foi sensacional, né, Márcia? E estamos aí para ampliar esses assuntos, né? Então, a cada momento que vocês puderem vir, se comuniquem com o José e vamos ampliar isso aí. Boa semana a todos, fiquem com Deus. Ok. Quero lembrar que o nosso amigo diretor da TV RS está acompanhando o nosso trabalho aqui. Um abraço especial e espero que nos próximos dias nós levemos esse pessoal lá na TV RS, tá? Um forte abraço aí para o Ari Schneider, né? Muito bem. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por acompanhar a gente até esse momento. E nós voltaremos na terça-feira, se Deus quiser. Tchau!